Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite, em nome do Senhor Jesus. Até aqui, Deus nos sustentou, glorifica o nome do Senhor Jesus. Tenha um coração grato, porque tudo a Ele pertence, até a nossa vida, né? O dia, o sol, o anoitecer, então tudo pertence ao Senhor. Então, seja grato, glorifica o nome de Jesus, porque Ele é bom o tempo inteiro. Por mais luta que você passa, você pode ter certeza, o Senhor é bom. O Senhor faz presente e Ele se multiplica no meio da gente com as coisas inexplicáveis. Nós já falamos sobre fé. Tem 2 vídeos falando sobre fé aí. E exemplo de homens e mulheres que viveram pela fé. Moisés, Abraão com filho Isaac, Ana pedindo seu filho, né? Sansão, mesmo perdendo, né? Mesmo pecando, depois ele pediu força, conseguiu destruir. Então, isso são atos de fé. É aquilo que você não vê, que você não nem acha, nem imagina, e acontece. Amém? Hoje vamos falar do Cântico das Mulheres e Rita Saul. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu vou começar a falar sobre Davi. Davi foi um homem bem peculiar, né? Deus teve uma moldagem de vida com ele diferente. Cada um tem suas peculiaridades. Mas hoje Deus me manda falar sobre o Cântico das Mulheres e Rita Saul, lembrando que a comparação é com os dias de hoje. Às vezes você faz as coisas, faz melhor que alguém, porque o Senhor assim te capacitou, não porque você seja melhor, mas porque Deus te capacitou para aquele momento fazer melhor. São coisas diferentes. E vai ter gente que vai achar ruim. Gente, esse é o cachorrinho, tá? É minha bençãozinha esbarrando. E vai ter gente que vai achar ruim. Então, vou te mostrar que isso já é situação normal. Eles tinham saído de uma guerra, né? Onde que Davi lutou e Saul era rei. E eles costumavam comemorar. Aí eu quero que vocês prestem atenção como é que foi a reação de Saul. Lembrando que Saul foi lá atrás, né? Teve toda uma história. Então a gente precisa entender um pouquinho a história de Davi. Mas hoje a gente vai fazer essa peculiaridade quando eu contar a história de Saul, de Davi, vocês vão entender. Melhor ainda isso. Mas hoje veja que você pode estar fazendo o melhor, mas vai ter sempre alguém que esteja contra. E começa assim: Cântico das Mulheres e Rita Saul, o título na minha Bíblia. Tem outras Bíblias que tem outros títulos. E as mulheres, 1 Samuel 18, 7. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então uma respondia: olha, Saul feriu seus milhares, mas Davi 10 milhares. Então elas faziam comparação entre Saul e Davi. Então Saul, o que ele fez? Vamos juntar os milhares e glorificar Deus? Não. Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? Davi era servo de Saul. Então ele virava e falou assim: como assim? Então, para mim, eles estão cantando que eu só matei milhares e para Davi estão dando 10 milhares? Então, por que também não dá um reino para ele? Então, a soberba de Saul não conseguia entender que ele somando o reino foi conseguido, né? Eles conseguiram manter o reino.
A raiva do Saul, a ira do Saul por não ter sido glorificado é maior do que o que foi conquistado. Será que sim, você já não passou por essa situação? Claro que já, todos nós passamos. E no 9, e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Aí, o que ele fez? Davi fez o serviço dele. Fez um pouco melhor. Só que caiu o quê? Na esquerda de, né, vamos colocar assim, de Saul. E ao cair na esquerda de Saul, Saul ficou enciumado porque ele não foi dado, né, ovacionado como foi Davi. E começou a levantar suspeitas sobre Davi. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Vamos voltar lá no 10? E aconteceu que no outro dia, passou o dia lá da comemoração, no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus, então o mau espírito da parte de Deus. Como assim mau espírito da parte de Deus? Como que Deus vai mandar mau espírito? Saul foi rebelde, Saul foi invejoso, Saul, ele não teve humildade, Saul, por que não? É aquilo que eu falo, a gente tem que parar de olhar o Deus só como benevolência para as nossas coisas. O Senhor também é nosso corretor. Ele vai colocar a gente no plumo, sim, se precisar. A gente tem que achar, a gente acha que a gente pode fazer o que quiser e que o Senhor não vai corrigir. Vai sim. E Saul tinha parte com Deus. Só que Deus o que fez? Tirou, se afastou e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa, por quê? Para que Saul se acalmasse, mas naquele dia nada estava acalmando Saul, a ponto dele se irar e lançar 2 vezes a lança contra Davi e Davi se desviar por 2 vezes. E o que fez isso? O temor de Saul, a inveja de Saul, a soberba de Saul, principalmente a inveja. Então ele queria, tinha medo de perder o reino, ele queria ser glorificado e não foi, né? Não teve a glória, a honra que Davi teve, porque o povo aclamou quem? A Davi. Ei, todo mundo tem lugar ao sol, é só somar as forças. O que está acontecendo e está acontecendo hoje em dia que a gente quer dividir, a gente quer aparecer mais que os outros, ou tem gente querendo aparecer mais que a gente. Os ministérios são para serem somados e não divididos. É isso que aconteceu. Reino dividido não subsiste. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul desviou de si e pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Então Davi começou a ter a legalidade do reino dele. Deus abriu as portas para que, né, o reino, né, que for prometida lá atrás, quando, né, foi lá e o consagrou, né, ungiu ele, houvesse prometido. Então tem hora que a sua promessa vai estar sobre a sua vida e muitos não vão querer ver, muitos não vão querer fazer. E aí vai fazer o quê? O Senhor vai fazer o que ele tem que fazer. O que é teu é teu. Ninguém toma, ninguém desfaz.
Então, não adianta. Aqueles que somam, o reino vai sobreviver. Os que dividem, o reino vai partir. E você, dependendo de como você agir, o Senhor vai fazer honra para você, sim. É isso que o Senhor manda nos dizer nessa palavra. Amém? Então entenda, Saul perdeu a presença do Senhor pela inveja. E nós? Até quanto a gente tem sido invejoso? Até quanto a gente deixou de somar e subtraiu? Fica a questão para mim e para você. Amém? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Instagram. Faça a vontade do Senhor Jesus, ide e levai a toda criatura a palavra de Deus. É mandamento, está na Bíblia. Fique na paz, Jeová Jireh, Deus da providência. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Uma noite de paz. Shalom. Adonai.